Bom, e temos um vídeo. A gente pode usar o vídeo, Kaique? Ah, nós podemos usar o vídeo, Piperno. Eu não queria mostrar esse vídeo aqui. Não queria, Bruno Prado, fazer isso com o Fábio Piperno. Ele pagou a passagem para Lima, pagou o hotel para Lima, pagou em junho. O BAP cantou uma musiquinha ontem, você viu, Piperno? Eu ultimamente... Você viu? Eu só tô perguntando. Você viu o talento musical do presidente do Flamengo ou não? Musiquinha. Mas você viu? Só tô te perguntando, você viu? Não vi. Que senão eu vou ficar muito lisonjeado de te mostrar. Mostra. Eu sabia que você ia fazer isso por mim, porque você é meu brother. Você lembra do Marrom Bombom, a música que teve? Tira a calça jeans, bota o fio dental. Não é assim, Morena, você é tão sensual. Você lembra disso ou não? Eu lembro da Adriana Bombom, inclusive, né? Que, enfim, trabalhou na Band. Você lembra? Você lembra, Bruno Prado? Você lembra, Mauro César Pereira? Sim, tem uma versão agora. É isso! Aí, ô Fábio Piperno, eu quero te mostrar. Obrigado. O presidente rubro-negro cantando uma nova versão. Vamos botar pro Piperno, Kaique. Fábio Piperno, tira a calça jeans. Eu não quero te ver de fio dental. Não. Aí não. Aí não precisa. Aí não precisa, Fábio Piperno. A gente podia fazer uma arte do Piperno de fio dental. Não. Melhor não. Domingo, nem almoçamos ainda. Ninguém almoçou ainda. Agora, tira a calça jeans, bota o fio dental. Então, vou mudar. Tira a calça jeans, não bota o fio dental. Palmeiras, você não tem mundial. Você viu a alegria do BAP? Ó, olha aí, ó. Ó a carinha do Piperno. Aí. Tem que aturar, Piperno. É aquilo que eu falo. Quando o Flamengo perdeu, era cheirinho pra cá, cheirinho pra lá. Agora tem que aturar, Fábio Piperno. BAP cantando pra você aqui. Eu acho o seguinte, faz parte do jogo, um grande abraço pra ele. Ele tem todo o direito de fazer isso, né? Num momento muito especial pro Flamengo. Agora, realmente, como o Palmeiras é importante pra ele, né? Nem nesse momento musical aí, esqueceu, né? Quando o Palmeiras falava do cheirinho, tu não falava. Como o Flamengo é especial pro Palmeiras. Aí agora... Mas isso aí não é segredo pra ninguém, não. É óbvio que o Flamengo tava engasgado com o Palmeiras. Perdeu uma final de Libertadores do jeito que foi, com o Andreas Pereira. Tá muito certo, tem que curtir o momento, é lógico. Vai ficar triste porque ganhou a Libertadores brasileiro. Tá certo, Agora, Mauro César Pereira, o BAP agora tá tirando a onda dele e ele pode. Porque ele chegou, primeiro ano dele como presidente, ele já fazia parte do grupo desde o começo. Aquele grupo do Bandeira de Melo, depois o grupo do Landim, e agora ele se tornou uma oposição do Landim, presidente, primeiro ano dessa forma. Ou seja, e o BAP, ele é um cara, Mauro, que aí tem que ser justo. Desde antes dele conquistar título, ele sempre disse, né? Meu objetivo, até pra mim, ele já falou pessoalmente, ele falou, Thiago, deixa eu te falar uma coisa. Meu objetivo não é fazer amigo no Flamengo. Não quero agradar ninguém. Meu objetivo é fazer do Flamengo uma potência. E no primeiro ano dele, ele está conseguindo. Agora, ontem, o BAP já disse também esse fator do R$1 bilhão, né? Que ele pretende gastar. Aí você acha que não é em reforço? Eu achava que era em reforços, mas você acha que é no futebol total. Eu entendi dessa maneira, mas... Sim. Pode ser que eu esteja enganado. Ele não foi tão específico quando falou, né? Sim, mas então, R$1 bilhão no futebol. O cara já falou que está disposto a gastar. E além disso, Mauro, o BAP deu uma declaração
quero tornar o Flamengo o Real Madrid das Américas. Claro que aí vai ter a zoeira dos rivais, tá de brincadeira. Mas quando ele quer dizer isso, ele quer dizer que ele quer tornar o Flamengo a grande potência das Américas. Como o Real Madrid é na Europa, ele quer fazer do Flamengo. Você acha que pode já começar a ser analisado se esse cara tem ainda mais potencial do que o Landim e o Bandeira de Melo tiveram, que foram os outros que tiveram sucesso em gestão? O que falar desse começo do BAP e das declarações do Mauro BAP? Lembrando que ele sempre foi um executivo, né, de grandes empresas, e ele tem a mentalidade de ver o Flamengo como uma empresa. Ele deixa claro, é dinheiro. E começa dessa forma, né? Eu acho que não é muito diferente do que havia na época do Landim, né? O Flamengo, quando o Landim assume em 2019, ele é assim, muito mais... O momento já permitia mais investimentos e a postura da diretoria, da qual ele já fazia parte, inclusive o BAP ele era do Conselho do Futebol, no início da gestão do Landim, né? Havia um conselho que definia questões ligadas ao futebol, ele fazia parte. Já havia uma postura mais agressiva, né? A gestão do Landim também foi marcada por contratações pesadas e tudo mais. Então, assim, eu acho que o que marca essa mudança de comportamento é o Arrascaeta. O Cruzeiro tinha problemas financeiros lá, tal, algumas questões com o Arrascaeta, o Flamengo falou, arrancou o jogador. Quem não se lembra do Itaí falando que não ia vender? Não vendo. Vai vender sim. Foi lá e arrancou o cara do Cruzeiro. Vai vender e vendeu. E teve que vender, até porque devia dinheiro para o jogador. Depois explodiu aquela bomba toda do Cruzeiro, aquela confusão toda que já estava sendo sinalizada, né? A crise sem precedentes do Clube Mineiro. E outros jogadores que foram contratados depois, né? Eu acho que é uma sequência assim, da forma de enxergar as coisas, contratando pesado, mantendo times fortes e tentando ganhar campeonatos. O que houve, acho que durante a gestão do Landim, que o BAP pode fazer diferente, é a instabilidade dos técnicos, né? Com muita tentativa e erro e não deu certo, manda embora, traz outro. Elenco derrubando o técnico, como aconteceu com o Paulo Souza e com o Vitor Pereira. Claramente ali os jogadores não queriam os treinadores e foram limados. Muito ouvido dado para Flamimimi na rede social. O que aconteceu com o Zubeldia no São Paulo é parecido com o que aconteceu com o Rogério Ceni no Flamengo. Técnicos demitidos pela rede social. Em dado momento, uma parte da torcida... Silvinho no Corinthians. Silvinho no Corinthians, a mesma coisa. Não serve. O dirigente vai lá e chancela o que os malucos da rede social estão defendendo, né? Que são os mesmos que chamavam há pouco tempo o Felipe Luiz de estagiário. Qualquer atuação, mais ou menos, nem precisa ser ruim, do Flamengo. Esse estagiário, sacanagem, né, cara? Como assim estagiário? Por que estagiário? O cara já era campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, campeão da Supercopa. Estagiário, quer dizer, eu sempre, quando eu estou fazendo minhas lives lá e aparece um cara desse, eu falo assim, vem cá, fulano de tal, eu imagino que você na sua atividade profissional deve ser um cara impecável, né? Perfeito, né? Não sei o que você faz da vida, mas não chega atrasado, não erra nunca cometeu uma falha, nunca tomou um esporro do chefe, nunca foi demitido, porque, da maneira que você fala que o profissional é estagiário, e daí para coisa pior, né? E eu acho que eles não estão dando assunto para esse pessoal, né? Eu acho que é o correto. Seguir o trabalho, fazer o que tem que ser feito, tomar as decisões de maneira profissional. Nem tudo foi perfeito também. O próprio Boto, que é o executivo de futebol que ele contratou, tem acertos e erros. As contratações não foram de scout, só o Juninho, que não vingou, né? Um jogador que fica lá no final da fila das opções do técnico. O Mickey Johnston, que seria uma contratação de scout, não sei se daria certo, né? Lá do West Bromwich, acabou não vindo, justamente porque a repercussão foi ruim. Os outros são jogadores todos conhecidos, gente. Contratar o Carrascal, contratar o Samuel Lino, contratar o Saul, o Emerson Royal. Que, aliás, é uma contratação questionável. 9 milhões de euros, um jogador que tem currículo, mas demonstra pouco futebol. Né? É uma contratação muito discutível. Então, nem tudo foi perfeito, nem tudo é maravilhoso nesse ano de gestão. Tem acertos, tem erros e resultados excepcionais. A base é a base do ano passado, já, que veio lá de trás, com algumas contratações, em função também de saídas, como a de Wesley, de Gerson, né? Todo lado direito do time foi modificado durante o ano. Então, eu entendo que, assim, é uma sequência, mais ou menos, da linha que já existia na época do Rodolfo Landim, que é, assim, um plano ambicioso de ter time forte e ganhar as competições, e o clube tem condições para isso, né? Acho que é uma tendência de continuar. Até pela incompetência dos demais, né? Tirando o Palmeiras e esses momentos, assim, de uma SAF que aparece ou outra, né? O Atlético Mineiro era quase uma SAF já em 2021, né? Era dinheiro dos seus atuais proprietários. E o Botafogo, na situação lá da Eagle,
né? O Cruzeiro agora lá também, que tem um dono. Você vê que são esses casos assim que aparecem. E muitas vezes, uma coisa fugaz, assim, passa, vai embora logo. Consistente, que você sabe que vai continuar brigando, Flamengo e Palmeiras. Esses vão ficar. Cruzeiro, talvez, mano? O Cruzeiro depende do dono, né? O dono. Se o dono amanhã falar assim, não quero mais, acabou. O Palmeiras, não, se a Leila sair e entrar um outro presidente, ele vai ter que fazer time vencedor. Porque o Palmeiras tem condição para isso, a torcida vai cobrar. Você imagina, entra lá qualquer um no lugar da Leila Pereira, não, agora vamos contratar aqui um jogador mais ou menos, vender os milhões. Você acha que a torcida vai aceitar? Porque a torcida sabe que o Palmeiras tem condição. Então, esses clubes atingiram um nível muito elevado e quem estiver no poder vai ter que fazer isso aí, manter o pique da remada. É o que ele está tentando fazer, está conseguindo nesse momento. Sobre essas gozações, eu acho que isso aí faz parte de toda essa rivalidade que se criou e que é natural entre dois times que são protagonistas no futebol brasileiro já há uma década praticamente. O primeiro título que o Flamengo e o Palmeiras disputaram ali, até foi surpreendente o Flamengo ter conseguido brigar pelo título, porque não tinha ainda força para isso, foi em 2016. Se você reparar, em 16, o Palmeiras ganha o campeonato, o Flamengo tenta acompanhar e não consegue. Né? Em 17, o Corinthians é campeão de forma surpreendente, graças a um primeiro turno atípico lá com o Fábio Carille. Mas o Palmeiras não era tão forte em 17, tem o Flamengo. Né? Se fosse esse Flamengo e o Palmeiras de hoje, o Corinthians dificilmente ganharia aquele campeonato. Até porque ele rateia no segundo turno, o Palmeiras vai lá e não consegue alcançar. Mas não era o Palmeiras tão forte como vira depois. Aí 18 o Palmeiras ganha, 19, 20 o Flamengo, aí 21 Atlético, mas é um negócio bem atípico. Os caras colocaram dinheiro, contrataram jogadores, não é sustentável, tanto que o clube está endividado, tem muita reclamação acontecendo, essa coisa toda. Aí o Palmeiras ganha 22, 23, 24, que o Botafogo também, um negócio artificial, né? O cara chega, contrata vários jogadores, põe lá, ganha o campeonato, depois vai embora todo mundo, chega outra turma. Também não é sustentável, só olhar quanto custou aquele elenco e quanto o Botafogo arrecada. Né? Não é sustentável. Né? E agora o Flamengo ganha o campeonato e o Palmeiras ali brigando em segundo lugar. Então eles vão continuar protagonizando. A diferença é a forma da gozação, né? A gozação feita pelos palmeirenses tem um espírito, essa gozação dos rubro-negros é diferente. A Leila Pereira também tira sarro da maneirinha dela ali, né? Do jeitinho dela, aquela coisa, grava vídeo, nós somos diferentes e tal, Palmeiras e tal, aquele jeito dela, também é uma maneira de tirar um sarro. A diferença é que isso aí é mais espiritual, é mais carioca isso aí, cara. É isso, a diferença é essa, né? É uma gozação típica do carioca. Entendeu? Como o Cheirinho, que muita gente de São Paulo até não entendeu, como é que surge a história do Cheirinho? Em 2016, o Flamengo começou a brigar pelo título. Aí a torcida do Flamengo começa a falar, tem um cheirinho de título. Aí não ganhou, aquilo se voltou contra o Flamengo. E muita gente aqui, eu cansei de explicar isso para gente, quando o torcedor do Flamengo fala que é cheirinho de título, não é uma questão de que ele já ganhou. O espírito do carioca é assim, é mais gozador, é mais espontâneo. As pessoas são diferentes. O gaúcho é diferente do baiano, o carioca é diferente do paulista. Eu moro aqui há muito tempo, a gente percebe isso muito claramente. E eu acho que essa coisa da música é mais uma pegada mais espirituosa. Mas é uma gozação, como, por exemplo, quando o Andrés Pereira foi contratado, teve torcedor do Palmeiras que apareceu lá com camisa, com o nome dele e tudo, com referência a 2021, né? Que é uma coisa que o Vampeta fala que ele tem razão, inclusive. Né? Os torcedores do Palmeiras, quando receberam o Andrés como reforço, eles o agradeciam por uma falha que ele cometeu, pelo pior momento da carreira dele. Quer dizer, isso, assim, para sacanear o Flamengo, o Andrés era sacaneado. Porque você está tirando o sarro do seu novo jogador, lembrando o pior momento da sua carreira, que para ele foi o pior momento, claro, o cara cometeu um erro terrível. Alguém acha que porque ele hoje joga no Palmeiras, ele se orgulha disso? Claro que não, ele é um profissional. Então você vê que a coisa até chega nesse extremo. Mas eu acho que é do jogo isso aí, é brincadeira. Sendo saudável, sem ofensas, não tem nenhum problema. Segue em frente. Amanhã também, se o Palmeiras vencer o Flamengo, vai tirar sarro também. E os dois vão continuar brigando, vão continuar protagonizando o futebol brasileiro, não tem a menor dúvida disso. Isso vai continuar. E o Palmeiras, seja lá quem for o técnico, é bom sempre falar. O Palmeiras não depende do Abel Ferreira. O Palmeiras tem condições. Sim, amanhã não foi. Porque parece, às vezes, que só o Abel Ferreira. Eu acho que o Pipero concorda comigo. Parece que se o Abel Ferreira sair, o Palmeiras vai acabar. Eu sou um que já falei isso, então eu assumo. Eu acho que se ele sair vai piorar muito. Não. Depende da capacidade de contratar um outro bom treinador. O Arthur Jorge passou por cima dele ano passado. O Felipe Luiz passou por cima dele esse ano. Se esses caras conseguiram ser melhores do que ele, por que não tem ninguém que possa ser melhor do que ele no Palmeiras? Claro que tem. A questão é ter capacidade de identificar um bom treinador, caso ele saia, né? E siga. O Palmeiras não vai deixar de existir porque sai um técnico. Não existe, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando, de fato, o abelismo é algo muito forte entre o torcedor palmeirense. Ele tem mas é forte porque ele merece também, né? Mas é isso que ele chegou a títulos muito importantes. Perfeito. Quer dizer, ele foi muito importante, né? Enfim, eu acho que
Os 3 primeiros anos dele foram excelentes, embora em 2023 tivesse aquela ressalva importante do Endrick na questão da Libertadores. Em 24 era um momento de transição, não dá para dizer que o Abel tenha cometido lá tantos equívocos, então era um momento de mudança de perfil de grupo, inclusive de elenco. Não é fácil acertar todas as escolhas quando isso ocorre. Agora, eu acho que esse ano de 25 foi um ano em que o Palmeiras perdeu muito e por conta de vários erros que ele cometeu. Sejam eles no campo, seja na questão do planejamento. Acabei de citar aqui 3 jogos com time reserva. Isso é inadmissível em um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, em que você tem um rival tão poderoso como é o Flamengo. Então, jogar a toalha antecipadamente, para mim foi um erro estratégico e um erro que tem toda certeza apoio institucional. Eu sei que depois a Leila não gostou, mas naquele momento ele não ia tomar essa decisão sozinho, né? Ele tomou essa decisão amparado, ou pelo menos a direção confiou na escolha dele. Errou, né? Veja, o Campeonato Brasileiro é muito importante para se abrir mão assim. Agora, isso também não significa que tem que ser mandado embora amanhã. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele cometeu erros importantes. Certamente não ficaria entre os 3 melhores técnicos desse Campeonato Brasileiro. Os trabalhos do Felipe Luiz, do Leonardo Jardim, do Rafael Guanais, nesse Campeonato Brasileiro de 25, foram muito melhores que os dele. Agora, também acho, e aí esse torcedor mais fiel a ele tem que entender que, sabe, a avaliação dele em relação ao Abel não pode ser aquela coisa do hino de São Paulo. As suas glórias vêm do passado. Não, pera lá. Ele tem orçamento para continuar ganhando e tem obrigação, sim, de dar resultados e de fazer o time jogar melhor. E não tem o direito de cometer os erros de planejamento que cometeu em 2025. Assim, dessa questão do Palmeiras, né, da Leila e do Abel, eu acho que eles têm uma coisa muito boa que pode ser difícil arrumar, o que eu mais gosto neles, nos dois, tanto na presidente quanto no técnico... É que eles não ligam para essa pressão externa. Eles não ouvem a torcida. Isso é uma vantagem maravilhosa. Eles não ouvem a torcida, a imprensa, não estão nem aí. Isso é muito bom. Isso, se eu fosse dono de um time e tivesse que escolher uma presidente ou um técnico, eu ia escolher. Você se importa com o que a torcida vai falar? Não, tá beleza, já deu um passo enorme para ser contratado. Não, eu ouço a torcida, é bom ouvir. Não, então tá fora, tá descartado, fora. Você tem que ir pela sua cabeça. Acertar ou errar é com você. Então, acho que eles têm essa vantagem. Que até no próprio Flamengo, eu acho que um defeito sério da gestão anterior era ouvir muito o que vem de fora. Por isso que eles trocaram tanto de técnico, tomaram algumas decisões, por isso que nunca tiveram coragem de priorizar o brasileiro para valer, porque, e se a gente sair da Copa, e aí, o que vão falar? E se for eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras, como vai ser? Que se dane, a minha prioridade é o brasileiro, se for eliminado, azar, vamos embora, aqui é o brasileiro e Copa do Brasil, e Libertadores. Essa gestão do BAP fez isso de bom, é o brasileiro, senão não adianta eu ter um elenco caro. Copa é quase loteria, é quase um sorteio. Joga a bolinha pro alto e vê o que acontece. Copa é muito isso. E assim, o brasileiro, se você é melhor, é onde você vai chegar longe. Pelo menos você vai brigar. Ganhar ou perder, às vezes vai ter um time que é tão bom quanto o seu e pode ganhar de você. Mas você vai estar ali. Então, isso foi bom. Quanto ao técnico, ainda tem que ver porque o Felipe não teve nenhuma grande derrota. Então, não sei como ele se comportaria numa grande derrota do Felipe. Isso a gente ainda vai ver, não dá para saber se ele seguraria ou não, porque não teve. Por muito mérito do Felipe, de todo mundo ali. O único ponto negativo que eu achei, e não estou dizendo que seria uma boa contratação ou não, foi ter desistido do irlandês pela repercussão. Não tem que desistir de nada. Eu não sei se o irlandês ia jogar no Flamengo, provavelmente não ia jogar nada. Mas se eles decidiram contratar, banca. Estão gritando, estão falando, que se dane. Banca, meu técnico falou, meu diretor falou, está contratado. E acabou. E acho que foi o único ponto que eles escorregaram um pouquinho, e não estou dizendo que o cara jogaria bem. Provavelmente não. Mas assim, é desse ponto de não deixar o que vem de fora influenciar. Decidimos contratar, então vamos contratar, acabou. Se vão reclamar, azar. Acho que é esse ponto que a Leila e o Abel têm muito positivo, que não é claro, tem vários técnicos tão bons ou melhores que o Abel. Eu não acho o Abel um técnico brilhante, eu acho ele um técnico muito bom, inserido num contexto que ele aproveitou e fez um trabalho brilhante no Palmeiras, no todo. Mas, o Palmeiras pode ter um técnico, o Arthur Jorge mesmo foi citado, se ele substitui o Abel no Palmeiras, eu não afirmo que o Abel é melhor que o Arthur Jorge, acho que não dá para afirmar, acho que talvez seja do mesmo nível, ou até
um talvez seja um pouco melhor, eu acho que eles são mais ou menos no mesmo patamar. E é verdade que eu vi mais o Abel do que o Arthur Jorge, mas a questão da personalidade, eu acho que o Abel e a Leila têm de muito bom. Fiz bobagem, mas eu fiz com a minha cabeça. Não é porque o outro falou de fora que eu mudei. Agora, uma pergunta rápida sobre isso. Você acha que o BAP vai ser igual a Leila nisso? Então... tipo agora, Felipe Luiz ganhou tudo. É isso. Aí ano que vem começa mal. Você acha que o BAP vai bancar como a Leila banca o Abel Ferreira? Porque é isso que eu falo. Quando eu falava do Abel Ferreira, eu dizia, mas é fácil bancar o Abel Ferreira, porque ele já ganhou muito. Você acha que o BAP vai ter essa coragem da Leila e vai bancar se o Felipe Luiz começar mal ano que vem, por exemplo? Não dá para saber, mas uma coisa que eu falei, o que é positivo, uma coisa que para mim já foi melhor do BAP do que da gestão do Landim, priorizar o brasileiro. Acho que já de certo modo, tem uma certa coragem nisso, porque a eliminação, tem uns torneios, tipo Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, que, assim, às vezes dão uma importância que ela não tem, é um amistoso com taça isso aí, né? Aí perde, só que perde, tem gente que afeta o trabalho. Ou ganha e para tentar valorizar uma coisa que não existe, supervaloriza, que foi o que o São Paulo fez no ano passado quando ganhou do Palmeiras, né? Supervaloriza um negócio que não tem esse valor. Então, assim, priorizar o mais importante, acho que foi um ato até de uma certa coragem dele. De Copa do Brasil foi eliminado, não acontece nada. E não aconteceu nada mesmo, não aconteceu nada. Eu tinha essa dúvida, e se for eliminado da Copa do Brasil, como vai ser? Não aconteceu nada. Mas ainda não teve um grande teste assim para ele bancar o Felipe Luiz. Isso, de fato, ainda não aconteceu. A declaração do BAP, tá, que repercutiu tanto, a gente vai colocar agora, porque o BAP ele disse, se eu tiver que gastar 1 bilhão para continuar ganhando a porra toda, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder, porque não pode pagar. Ainda deu uma cutucada em alguns rivais, né, que não podem gastar. Ele falou, eu posso gastar. E é bom te deixar claro, gente, o Flamengo vai chegar a 2 bilhões de faturamento. 2 bilhões. Então, não é também... Eu sei que gera o deboche dos rivais, tem que gerar, futebol é zoeira, mas quando o BAP diz que o objetivo dele é se tornar o Real Madrid das Américas, não é um surto também, não. Não é uma viagem, é porque o Flamengo tem muito dinheiro. O Flamengo movimenta muito dinheiro, Piperno. Mas vem cá, eu acho que esse negócio de falar... Porque a marca Real Madrid, ela tem, né, um peso muito grande, e aí as pessoas às vezes ficam impactadas por isso. Mas, na verdade... Hoje, na América do Sul, nós já temos Real Madrid e Barcelona. Das últimas 7... Nós já temos um Real Madrid e Barcelona? Das últimas 7 Libertadores, os dois ganharam 5. Nos últimos 10 campeonatos brasileiros, os dois ganharam 7. Cara, é o Palmeiras, em outubro agora, soltou o balanço agora para outubro, ele faturou 1 bilhão 400 e pouco com 296 milhões de superávit, porque outubro ainda deu um déficit de 30 e poucos milhões. Então, vai chegar no final do ano com entre 1.700 e 1.800. O Flamengo, com as premiações, bate em 2. Ora, quem é que chega perto disso? E não é só o faturamento bruto, eu estou falando exatamente também no superávit. O superávit é robusto. Então, esses times eles vão vender e eles vão comprar, e vão comprar muito. Até porque ninguém vende nem paga à vista e tal. Não pode fazer esse tipo de investimento de 500, 700, 800 milhões para pagar em 2, 3 anos. Vai ter receita para isso. Então, a diferença para os outros na América do Sul, ela está se ampliando muito. O River Plate tentou aí, enfim, investiu um monte, torrou dinheiro, né, com um monte de jogador já, fase final de carreira e quebrou a cara. Mas você vê, o River Plate tem o mesmo patrocinador que o Flamengo. O Flamengo fatura com esse mesmo patrocinador 7, 8 vezes mais que o River. O campeonato argentino, ele não é vendido nem o preço, enfim, a bolada total de recursos que ele acaba recebendo não dá 20% do campeonato brasileiro. Então, como é que um time argentino também, ele vai, na questão de grana, brigar em igualdade de condições aqui com os grandões aqui do Brasil? Então, essa diferença ela tende a aumentar. Quem poderia impedir isso seriam, em tese, os próprios rivais brasileiros. Mas esses estão ficando cada vez mais para trás.